Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, professor Paulo Nascimento, no nosso canal Que Resenha, sempre apresentando resenhas de materiais bibliográficos para todos vocês. E dessa vez nós queremos apresentar a vocês a resenha de uma publicação que eu considero talvez a mais importante no universo literário brasileiro no ano de 2019. Essa resenha está sendo gravada em agosto de 2020, então esse livro já tem um ano que está circulando no mercado editorial brasileiro. Eu terminei a leitura dele recentemente, que é o livro do Laurentino Gomes, o jornalista Laurentino Gomes, Escravidão. O subtítulo é Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Então o subtítulo nos explica aí a baliza temporal que o Laurentino tentou cobrir com esse que é o primeiro volume de uma trilogia prometida pelo autor. O autor tem a previsão de, no ano de 2021 e 2022, lançar os volumes 2 e o volume 3 de uma trilogia cujo objetivo é cobrir aí este longo período da escravidão dos povos africanos no Brasil, que compreende aí um período de 350 anos, e provavelmente também explorando as implicações dessa que foi o maior período, né, da escravidão negra. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão nos povos africanos do Brasil em 1888, e provavelmente o Laurentino vai explorar as implicações, o legado da escravidão africana para a sociedade brasileira, talvez refletir um pouco sobre a noção de racismo estrutural que está tão em voga, inclusive, nos meios acadêmicos nos nossos dias. Então, queria comentar um pouco. Essa é uma leitura que me impactou sobremaneira. Já gostaria de começar dizendo que realmente eu não lembro de um livro que tenha mexido tanto comigo do ponto de vista emocional, a partir da exposição dos detalhes disso que foi a escravidão dos povos das diferentes nações africanas no Brasil. Tá bom? Então, tá aqui Escravidão, do Laurentino Gomes, publicado pela Globo Livros. É um livro de médio para grande, né? De texto nós temos 432, pouco mais. Tirando as notas e a bibliografia apresentada no final do livro, de texto nós temos 441 páginas. Né? 441 páginas. Ele insere algumas imagens, 2 blocos de imagens com gravuras acerca do período colonial. Em 2 partes do livro ele insere algumas imagens. No início da obra tem um bloco de imagens, já para o finalzinho da obra tem um outro bloco de imagens, o que torna o livro ainda mais interessante. Tá? O Laurentino Gomes, eu acredito que dispense apresentações. Muito interessante talvez afirmar que o Laurentino Gomes não é um historiador, né? Embora ele mesmo nos explique na longa introdução do livro o quanto ele mergulhou na historiografia da escravidão, mas ele mesmo não é um historiador, ele é um jornalista, o que tem uma grande vantagem. Inclusive ele explica isso numa das entrevistas que ele deu, discutindo e apresentando o conteúdo dessa obra. Ele diz lá que talvez não haja nada novo acerca dos fatos da escravidão negra no Brasil nesse livro. Talvez a grande novidade seja a linguagem, né? A tradução da linguagem. Óbvio, o livro tem sim algumas notas de rodapé, notas de fim, que não atrapalham a fluência da leitura, mas do ponto de vista estilístico, de fato, o livro rompe com um estilo acadêmico, mais entroncado, mais técnico, mais hermético, e você se sente, de fato, lendo um jornalista.
escrevendo. É uma leitura fluente, é uma leitura prazerosa, você começa a ler os capítulos, é uma leitura envolvente e de fato você não quer parar. Então essas são algumas informações técnicas. Vamos às questões de conteúdo. Bom, como o próprio subtítulo da obra sinaliza, nós temos aí o estabelecimento de uma primeira baliza temporal, pensando em todo o período da escravidão negra no Brasil. E essa baliza, contemplada por esse primeiro volume, vai, como o Laurentino já coloca aqui no subtítulo, vai do finalzinho do século XV, onde se dá o registro, o primeiro registro do leilão de escravizados africanos na costa portuguesa, até o final do século XVII, com a Revolta Palmarina, a revolta do Quilombo dos Palmares, e há umas reflexões aqui interessantes sobre a figura histórica do próprio Zumbi dos Palmares, do Ganga Zumba, e especialmente também do Zumbi dos Palmares. Mas há todo um percurso muito interessante entre esses dois momentos históricos contemplados aqui na escravidão. Não dá para destrinchar tudo nessa resenha, mas acho que primeiro uma coisa muito importante a ser dita são as reflexões sobre essa instituição chamada escravidão. Especialmente na primeira metade do livro, o Laurentino vai se preocupar em nos explicar que, enquanto instituição, a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade. Nem sempre ela foi racializada. Antes de ser racializada, e a escravidão será racializada a partir da escravidão negra no Brasil, o que vigorava eram as guerras tribais e, sobretudo, as questões econômicas e as questões de poder. E a escravidão, do ponto de vista geográfico, ela é situada praticamente em todas as culturas humanas, inclusive em povos europeus. A própria origem da palavra escravo, Laurentino vai explicar isso no livro, está associada a eslavo, aos eslavos, que dá origem inclusive à palavra inglesa slave, slavery, e que também está na raiz da nossa palavra portuguesa escravo. E os eslavos eram povos claros, povos de pele clara, de olhos claros. Então eles são mais um exemplo da instituição e da prática da escravidão disseminada entre todos os povos, povos indo-europeus, povos árabes. A escravidão esteve muito presente entre vários povos e culturas árabes. Então ele vai gastar algum tempo no início do livro tentando fazer essa contextualização. Mas é óbvio que o maciço da obra está debruçada sobre as peculiaridades e as minúcias disso que foi, com certeza, uma das maiores, se não a maior tragédia da história da humanidade, que foram as aventuras da expansão colonial europeia, que redundaram num processo escravocrata muito absolutamente racializado contra os povos negros, os povos do continente africano. Óbvio, nesse debate ele vai tocar em algumas questões polêmicas, mas ele vai inclusive esclarecer, no meu entendimento, com muito sucesso, como é que se dava inclusive a relação entre as guerrilhas, entre as próprias nações africanas, e como essas guerrilhas internas no continente africano foram favoráveis ao mercado escravocrata que os europeus, especialmente os portugueses, que detiveram, inclusive, o monopólio da escravidão durante muito tempo, como essas guerrilhas entre as nações africanas foram favoráveis aos mercadores de escravos vindos, sobretudo, de Portugal. O que há de tão peculiar e diferente na escravização dos povos africanos? Simplesmente esse foi o maior tráfico escravocrata registrado na história da humanidade. Maior do ponto de vista temporal, teve muito mais duração, e maior do ponto de vista também geográfico, envolvendo 4 continentes, envolvendo Europa, envolvendo África, envolvendo as Américas, envolvendo parte da Ásia. O que o Laurentino vai fazer? O Laurentino vai nos explicar, ele vai dividindo os capítulos. É muito interessante,
porque os capítulos não são muito longos, então ele vai se debruçando em questões muito particulares. Eu não vou lembrar de todas, acho que também não convém relatar todas aqui nessa resenha, mas vou lembrar de algumas. Então, por exemplo, ele vai dedicar um capítulo a como essas guerrilhas no continente africano foram utilizadas pela expansão colonial europeia para favorecer o tráfico escravocrata. Ele vai dedicar um capítulo muito interessante para explicar a estrutura das travessias, né? E aí a gente tem que pensar que foram o último cálculo que ele apresenta é que essa escravização tenha abatido 12 milhões e meio de seres humanos em 350 anos. E que boa parte desses seres humanos escravizados do continente africano sequer conseguiram atravessar o Oceano Atlântico, dadas as condições terríveis dos navios negreiros. E ele então vai se debruçar também sobre essa questão. Vai tocar em questões sobre a adaptação desses povos nas colônias, especialmente aqui no Brasil, né? Enfim, vai caminhando, obedecendo aí os fatos da narrativa histórica, até culminar com a revolta, com esse que foi o maior projeto de resistência negra no Brasil colônia e no mundo, que foi o Quilombo dos Palmares. E ele encerra, inclusive, o livro com uma reflexão muito interessante acerca das narrativas históricas sobre a figura do Zumbi dos Palmares. Então é uma obra fantástica, é uma obra que chega num momento muito importante. No meu entendimento, embora ela não seja uma obra de fôlego acadêmico, é uma obra escrita para o grande público, eu acho que ela acrescenta muito a esse debate. É muito legal porque o Laurentino nunca deixa de vincular essa tragédia que foi a escravização dos povos africanos com as desestruturas e as injustiças sociais que graçam na sociedade brasileira até agora, de tal maneira que isso transforma esse livro, no meu entender, repito, como talvez a publicação literária mais importante no ano em que ela foi publicada, que foi o ano de 2019. Vale muito a pena, recomendo muito essa leitura. Laurentino Gomes, Escravidão. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais essa resenha no nosso canal. Se ainda não fez, faça a inscrição aqui no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações quando nós publicarmos resenhas de outros materiais bibliográficos. Nos ajude, inclusive, a partilhar esse conhecimento para outras pessoas. Obrigado por assistir mais uma vez e até a próxima.